Paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. Glória a Deus. Feliz de estar aqui, já. Obrigado por mais uma vez nos convidar. Mais algumas aí eu já posso pedir a carteirinha de membro. Amém. É muito bom estar aqui com os irmãos, amém? E essas campanhas são uma bênção, meus irmãos. Glória a Deus. Nós que ministramos a palavra, nós também aprendemos, né? A palavra, ela vem em nós, nos ensina e nós transmitimos para a igreja aquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco, tá bom? Eu já quero justificar aqui a ausência da minha esposa. Infelizmente, hoje ela não conseguiu me acompanhar devido ao compromisso, mas Deus já está presente na casa. Isso é o que é importante, amém? Abra sua Bíblia, segundo escreveu o evangelista Mateus, São Mateus capítulo 6, nosso irmão Mateus, que é o tema, né, dessa campanha. Glória a Deus por isso, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Eu vou ler alguns versículos até chegar no 33, que eu acho interessante para corroborar com aquilo que nós vamos falar aqui, que Deus tem colocado em nosso coração. Nós vamos ler a partir do verso 19, tá bom? Verso 19. Ele vai dizer assim: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Verso 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Verso 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo o vosso Pai celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Aleluia, Jesus. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Glória a Deus. Você pode se assentar, glorificando e exaltando ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Para nós entendermos, meus irmãos, o contexto do que Jesus está querendo dizer aqui no Sermão do Monte, que é o sermão mais emblemático na qual ele tem nessa sua passagem, ele vai primeiro falar sobre as preocupações humanas, as preocupações diárias que nós temos muitas das vezes, como comida, roupa, o que nós vamos vestir, como nós vamos nos sustentar, como nós vamos pagar as contas, ou seja, as necessidades diárias na qual o ser humano ele está submetido. Jesus, então, ali nos versículos para trás do 33, ele vai falar, olha, vocês estão preocupados, vocês estão ansiosos, vocês estão preocupados com o que há de vestir, com o que há de comer, com o que vocês hão de beber, como será feito, como você vai chegar nisso. E Jesus, ele está fazendo uma advertência para eles, dizendo assim, olha, desacelera um pouco,
Desacelera, vocês estão preocupados e ansiosos com coisas que não são tão importantes quanto buscar ajuntar o tesouro no reino de Deus. Aleluia, por isso que ele vai iniciar o versículo que nós lemos, 19, diz assim, olha, não ajuntei tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Jesus está dizendo em outras palavras, olha, procure ajuntar os seus tesouros no céu, porque tudo que você vai ajuntando lá, no final tem uma coisa chamada vida eterna, aleluia. Tudo que você junta, ele vai contabilizando lá no banco do céu, e no final tem uma vida eterna reservada para você, aleluia. Jesus em outras palavras está dizendo, olha, junta lá, porque vocês estão preocupados aqui, lá é melhor, lá não tem ladrão para roubar, lá a traça não vai pegar, lá não tem o leão do imposto de renda que vai pegar de você, lá não tem imposto que tem o povo brasileiro, lá não tem nada, lá quanto mais você deposita, lá mais você tem, porque lá é um lugar onde você vai conquistar a sua vida eterna. E o povo estava tão preocupado, por isso que antes ele vai dizer, olha, não se preocupe com isso, vocês estão muito inquietos, vocês estão muito apavorados, vocês estão muito ansiosos, mas deixa eu falar uma coisa para vocês, ajunta tesouro lá no céu, oh, aleluia. Mas, irmão Renato, a gente não pode se preocupar com essas coisas. Vocês podem, nós podemos e devemos nos preocupar, mas a ansiedade nossa em querer essas coisas, ela não pode ser maior que a nossa fé, aleluia. A sua ansiedade com o que há de vestir, com o que há de comer, com o que há de fazer, de como as coisas vão acontecer, com o amanhã, com o que vai acontecer daqui 5 dias, 10 dias, 15 dias, 30 dias, 1 ano, eu não sei. Ela não pode ser maior do que a sua fé naquele que é o teu sustento, naquele que é o seu provedor, naquele que é aquele que te levanta, te acorda todo dia, naquele que tem sido aquele que tem te sustentado a todos os momentos. A partir do momento em que nós nos apavoramos e ficamos totalmente ansiosos quanto a isso, duvidando de como as coisas vão acontecer e se vai acontecer conforme Deus planejou, nós colocamos ansiedade acima da nossa fé. E a palavra de Deus para mim e para você nessa noite é, a nossa fé, ela tem que ser maior do que as nossas preocupações, aleluia, glória a Deus. A sua fé, ela tem que ser maior, aleluia, do que toda essa ansiedade que você está tendo quanto amanhã. A sua fé, ela tem que ser maior, aleluia, do que os planos que você está fazendo para amanhã, porque tudo se baseia em termos a nossa fé firmada e fundamentada no reino de Deus. Oh, glória a Deus, aleluias. Jesus então ele fala essas palavras no Sermão do Monte. Como eu falei aqui, um dos momentos mais emblemáticos de Jesus. E todo o contexto desse versículo chave que nós lemos, que é sobre, aleluia, buscar primeiro o reino de Deus, ele está contextualizado em ansiedade, em preocupação da vida, sobre o que comer, sobre o que vestir. Jesus ele não está falando que no dia a dia nós não devemos nos preocupar, mas Jesus aqui ele está estabelecendo o quê? Diga assim comigo, prioridade. Jesus ele vê que ele não condena você se preocupar com isso, mas ele está estabelecendo uma prioridade. Antes de tudo, buscai primeiro o reino de Deus. Aleluia, Jesus. Antes de tudo, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Por que ele fala isso? Porque nessa ansiedade de querer ter, de querer resolver do nosso jeito, de querer fazer acontecer, muitas das vezes nós acabamos deixando de lado as coisas de Deus, as coisas que são do alto, as coisas que elevam o nosso nível espiritual, as coisas que nos aproximam de Deus, e nós estamos tão preocupados, estamos tanto na correria, estamos tanto ansiosos, que nós deixamos de lado as coisas que vão nos aproximar do reino de Deus. Então
Então a palavra para nós é: não é errado você planejar, não é errado você ter sonho, não é errado você fazer um cronograma daquilo que você pretende fazer, mas Deus está dizendo: ei, existe uma prioridade para todas as coisas, e a prioridade do cristão é, aleluia, buscar primeiro o reino de Deus. Aleluia. Quero que você vire para um ou dois irmãos que estão do seu lado e diga assim: a sua prioridade tem sido o reino de Deus? Oh, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Por que é que Jesus está dizendo isso? Porque nós, como seres humanos, muitas das vezes nós falhamos nisso. Primeiro, nós buscamos as coisas antes de buscar o reino. E o que ele está dizendo para nós é: busque primeiro o reino, e as coisas, essas serão acrescentadas. É por isso que ele estabelece a prioridade, porque nós invertemos tudo. Nós buscamos coisas para depois querer o reino. Aí Jesus está dizendo assim, muitas das vezes, aleluia, você correndo atrás de coisas, você está perdendo o reino. Mas se você buscar primeiro o reino, todas essas coisas chegarão até a ti, elas serão acrescentadas no tempo certo, no tempo devido. No tempo certo ele vai brotar, ele vai fluir, ele vai frutificar. Mas primeiramente a ordem é: busque o reino de Deus. Aleluia. Busque o reino de Deus. Ele não está dizendo que você não vai ter essas coisas, mas ele está dizendo assim: se você buscar o reino de Deus, essas outras coisas serão acrescentadas. Mas pastor Jean, quantos perdem o reino buscando essas outras coisas? Quantos que perdem o reino buscando coisas, se ele está dizendo: busque primeiro o reino, e eu vou acrescentar as coisas. E nós bem sabemos que tudo que vem de Deus, tudo que é da vontade dEle, aleluia, é boa, perfeita e agradável. Aleluia, a vontade de Deus para a sua vida, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A vontade de Deus para a minha vida e para a sua, para a nossa vida, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, aleluia, glória a Deus. E eu quero profetizar sobre a tua vida: a vontade de Deus, aleluia, ela vai se cumprir na tua vida, na tua história, na tua casa, aleluia, no teu lar, no teu negócio, na tua saúde. A vontade de Deus, que ela é boa, perfeita, agradável, aleluia, ela vai atingir a tua vida, a tua história, em nome de Jesus, aleluia. E tem mais uma coisa que eu quero dizer para você: as bênçãos do Senhor, aleluia, elas são aquelas que elas enriquecem e elas não acrescentam dores, aleluia. As bênçãos do Senhor, elas vão repousar sobre a tua casa, em nome de Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus. Quando ele diz assim para nós buscarmos primeiro o reino de Deus, ele está contrapondo, aleluia, a fé com ansiedade. Ele está contrapondo ali o que é fé, o que é ansiedade. Ele está dizendo assim: olha, o que vocês estão é ansiosos, mas o que eu peço para vocês é fé. Aleluia. O que vocês têm é uma preocupação demasiada. O que vocês têm é uma preocupação acima do normal, do que vocês têm que ter. Mas nessa noite eu estou pedindo para você uma coisa: tenha só algo que eu vou pedir: fé. Tenha fé, tenha fé, tenha fé, tenha fé. Se você tiver fé, a ansiedade vai embora da tua vida. Aleluia, glória a Deus. Jesus, ele nos mostra a verdadeira provisão e segurança que ele nos dá. Qual é a segurança que ele nos dá de que nós vamos conseguir as demais coisas? Buscando primeiro o reino de Deus. Meus irmãos, eu vou insistir nisso porque o Espírito Santo, ele me impulsiona a dizer: nós colocamos as coisas na frente do reino, e ele está dizendo: coloque primeiramente o reino, e ele vai acrescentar as outras coisas.
Quantas e quantas pessoas que nós vemos que um dia elas estavam sentadas aqui nesse banco dessa igreja, ou na igreja onde eu congrego, e simplesmente por coisas, acabaram se afastando de tudo. E hoje elas não fazem mais, por enquanto, nesse momento, parte do reino. Mas eu creio que Deus vai resgatar essas pessoas em nome de Jesus. Mas a preocupação e o correr atrás de coisas nos afasta do reino. Nós deixamos muitas das vezes de ler a palavra, nós deixamos de orar, nós deixamos de buscar, nós deixamos de jejuar, nós deixamos de trabalhar para o reino, de realmente fazer as coisas que são do alto, para estar atrás de coisas, que depois o ladrão vai roubar, que depois a traça vai corroer, que depois ela vai sumir, que depois vai desaparecer, que depois você não vai encontrar, que depois vai escapar pelas suas mãos. Mas enquanto você junta lá em cima, aleluia, é mais vida, e mais vida, e mais vida, e vida, e vida, e vida eterna para a sua vida. Oh, aleluia. Aqui Jesus, ele está dizendo assim, ou seja, olha, reino de Deus, o que é buscar o reino de Deus, irmãos? O que é reino de Deus para nós, diante aqui dessa palavra, o que é? É governança, é vontade e presença de Deus, aleluia, em nossas vidas, aleluia. Se você busca o reino de Deus, você está dizendo, Deus, aleluia, governa a minha vida, Senhor, faça a tua vontade na minha história, Senhor, esteja presente em todos os momentos. Se eu quero entrar no teu reino, eu quero ser governado, Senhor, por ti, eu quero que a tua vontade, ó Deus, prevaleça sobre a minha, Senhor, e eu quero a tua presença acima de tudo na minha história. Quando nós decidimos buscar o reino, é isso. Por quê? Porque buscar o reino, pastor Jean, é renunciar às coisas. É renunciar às coisas para buscar o reino, com a fé de que as demais, no seu tempo certo, elas serão acrescentadas. Oh, aleluia, Jesus, glória a Deus. Mas como que eu busco o reino? Como que eu me aproximo do reino, pregador? Aleluia. É relacionamento com Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Oração, fé, comunhão, direção. E quando nós buscamos o reino, pastor Jean, nós temos que estar sensíveis àquilo que o Espírito Santo de Deus tem para nos dizer. Eu estava com uma situação para resolver na empresa. Na verdade, eu estava de férias, voltei a trabalhar segunda-feira. E quando foi no domingo à noite, o Espírito Santo de Deus, eu estava no culto, o Espírito Santo de Deus falou assim para mim, olha, ora na madrugada. E assim tem sido, 3 horas da manhã, não falha. E aí quando eu voltei a trabalhar na segunda, veio uns papos, umas conversas de umas coisas que tinha que resolver. E eu tinha que falar com a diretora da empresa, e eu não tinha como falar muito, porque eu não estava lá, eu não presenciei algumas coisas, só que o pessoal queria que eu falasse com ela. E aí eu falei assim, eu vou esperar. Quando o Espírito Santo de Deus tocou em meu coração para orar, ele não falou para que era, ele só falou ora. Ora, acorda às 3 horas da manhã e vai orar. E aí eu estou orando. E aquilo que eu precisava de repente falar com ela, e não tinha como, e não sabia como falar, porque eu não estava lá, eu estava de férias. Hoje ela me chamou e ela falou para mim aquilo que eu precisava falar para ela. Ou seja, por que eu estou falando isso? Porque nós devemos ter sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E quando nós ouvimos? Quando nós estamos, aleluias, buscando o reino de Deus. Quando nós estamos em comunhão. Ou seja, eu estava assim, buscando uma forma dela dar uma abertura para mim falar, mas
Não precisou, porque ela me chamou e ela falou. Eu falei, Deus, agora eu entendo, porque o Espírito Santo de Deus me incomodava para buscar Ele na madrugada. Na hora eu não entendi, mas hoje eu entendi qual era o propósito daquilo. Imagina se eu falasse assim, Pedro, se eu falasse assim, eu não vou orar, porque, cara, acordo 6 horas da manhã, eu vou acordar às 3, ficar orando, depois vou dormir, daqui a pouco eu já vou acordar, vai atrapalhar minha rotina no trabalho. Mas aí o quê? Reino. Quando Deus falar, obedeça a voz de Deus. Quando Deus falar ao seu coração, obedeça a voz de Deus. Talvez você pode falar, Deus, eu não sei o porquê, eu não estou entendendo o porquê disso, mas eu quero te dizer, lá na frente Deus vai te revelar, e você vai entender o porquê que Ele te pede certas coisas, na qual hoje você não compreende, mas lá na frente você vai dizer, Senhor, agora eu sei porque o Senhor me pediu certas coisas, obrigado porque o Senhor é fiel na minha vida. Porque não é sobre entender, é sobre obedecer. É sobre obedecer a voz de Deus. É sobre obedecer a voz do Espírito Santo. É sobre estar com sensibilidade para ouvir aquilo que Ele precisa falar aos nossos corações. É sobre obediência. E quando Ele fala assim, buscar o reino de Deus, aleluia, é você viver sobre a vontade de Deus, e não sobre a vontade do mundo, e não sobre a sua vontade. Quando você busca o reino de Deus, você está buscando a vontade dele, é você dizer, Senhor, seja feita a tua vontade, assim como no... Ou seja, é você buscar, aleluia, fazer a vontade dele e deixar a vontade dele tomar conta da tua vida, da tua casa, da tua história, dos seus negócios, aleluia. É você deixar a vontade dele tomar conta do seu ser. Seja feita a tua vontade. Buscar o reino é viver debaixo da vontade de Deus. E quando eu falo de buscar, que nem está escrito aqui no versículo 33, aleluia, que nós lemos, buscar é mais do que procurar. Às vezes nós procuramos alguma coisa, pastor Jean, e você dá uma procuradinha ali, não encontrei, deixa, depois. Vai buscar não. Eu estou buscando um emprego, você vai ficar lá, até você encontrar um emprego. Quando o pessoal fala assim, eu vou procurar um emprego, ele sai, dá uma voltinha, não encontrou nada, ele já volta. Ele deu uma procurada. Agora quando ele fala, eu vou buscar uma vaga de emprego, eu vou buscar um emprego, ele vai buscar, ele vai ser insistente, ele vai ser persistente, aleluia. Ele vai desejar aquilo vai ser uma prioridade para ele, aleluia. Ele vai colocar aquilo como prioridade na vida dele, ou seja, eu vou buscar isso, enquanto eu não conseguir, eu não vou parar, eu não vou descansar. Enquanto eu não conseguir isso, aleluia, eu não vou me assentar, eu não vou ficar conformado com isso, eu vou buscar até eu conseguir. Quando ele fala de buscar o reino de Deus, é você desejar o reino, é você priorizar o reino. Então quero dizer para você, não seja uma pessoa que procura o reino, mas seja uma pessoa que busca o reino de Deus. Os irmãos entenderam a diferença entre procurar e buscar? Que nós possamos buscar. É por isso que a Bíblia vai dizer buscar. Buscar o reino de Deus é viver conforme os princípios de Deus para as nossas vidas. Quais são os princípios de Deus para nós que somos cristãos? Amor, justiça, perdão, humildade. Oh, aleluia, glória a Deus. Quando nós buscamos o reino de Deus, meus irmãos, nós temos que seguir esses princípios. Todos os princípios que cabem a um cristão, quando nós buscamos o reino, nós temos que seguir. Nós temos que desejar fazer a vontade de Deus na nossa vida, fazer com que a vontade de Deus prevaleça, aleluia, mais do que a nossa. Eu sei que às vezes, pastor Jean, é difícil, porque nós temos a nossa vontade, nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, da maneira que planejamos, da maneira que sonhamos, da maneira que queremos, aleluia. Mas quando você busca o reino de Deus, você está dizendo, Deus, seja feita a tua vontade, Senhor, que prevaleça, Deus, a tua vontade na
na minha vida, na minha história, Senhor. Eu tenho meus desejos, eu tenho meu sonho, mas todavia prevaleça e permaneça a tua vontade em mim. Oh, aleluia. Isso é buscar o reino de Deus. Buscar, aleluia, primeiro o reino de Deus é perguntar, quando você for fazer algo, Senhor, isso que eu vou fazer te agrada? Senhor, é isso que o Senhor espera de mim? Senhor, é esse o plano que o Senhor tem para mim? Senhor, esses são os valores, aleluia, do teu reino. São esses os valores que estão de acordo com o teu reino para eu entrar no teu reino, Senhor. São esses os valores, Senhor, eu quero a tua vontade na minha vida. Eu quero a tua presença tomando conta do meu ser. Eu quero fazer tudo de acordo com os teus princípios. É isso. É você escolher agradar a Deus do que agradar o mundo. Porque hoje é normal, é comum. Nós vemos pessoas que, para agradar o mundo, agradar fulano, agradar ciclano, agradar beltrano, ela simplesmente desagrada a Deus. Oh, aleluia. E como que ela desagrada a Deus? Deixando de seguir os princípios do reino. Deixando de seguir os princípios éticos, os princípios morais, os princípios na qual nós que somos cristãos, nós sabemos que nós devemos seguir para herdar o reino de Deus. Mas a palavra é aleluia, agrade a Deus, aleluia, agrade a Deus, que a vontade dele, os princípios dele prevaleça. Não tem ninguém, aleluia, que vai chegar em você e fazer com que você quebre princípios, se você estiver buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Aleluia, glória a Deus. Buscar o reino de Deus é o que? É orar antes de grandes decisões. Foi isso que eu acabei de falar que eu fiz meio que sem saber para o que era a finalidade que Deus me pediu. Mas eu orei. É buscar conselhos sábios com pessoas que podem te dar conselhos sábios. O que tem de pessoa buscando conselho com pessoas que dão só palavras erradas, conselhos errados, conselhos tortos, conselhos que você, ao invés de melhorar, você vai piorar a situação, porque pessoas que não têm o entendimento, não têm a sabedoria, não têm a capacidade de te aconselhar, de falar, mas a palavra de Deus diz, olha, busque o conselho com as pessoas sábias, busca com aquele, aleluia, que pode te ajudar. Nós temos que saber até com quem nós pedimos conselho, meus irmãos, aleluias. Confiar em Deus que, olha, se amanhã uma porta se fechar, Deus vai abrir outra melhor para mim, aleluia. Confiar em Deus que amanhã, aleluia, se uma porta ela se fechar, Deus abre uma, Deus abre duas, Deus abre três, ainda melhor ainda que aquela que você tinha, aleluia. Deus, Ele sempre tem o melhor para os seus filhos e aqueles que buscam primeiro o seu reino e a sua justiça. Aleluia. Deus tem um propósito para nós. E é por isso que ele vai dizer em Romanos 14, 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Oh, aleluia, glória a Deus. O cristão que ele busca o reino de Deus, vocês podem perceber, irmãos, ele vive diferente. Mas por que, pregador, que o cristão que vive o reino de Deus, ele vive diferente, aleluia, sabe por quê? Porque ele reflete nele os valores do reino de Deus, oh glória a Deus. As pessoas quando olham para mim, quando olham para você, elas têm que enxergar em nós, Pedro, aleluia, os valores e os princípios do reino de Deus. As pessoas quando elas olham para nós, quando elas conversam com a gente, quando elas veem a nossa atitude, elas têm que enxergar os valores e os princípios do reino de Deus, a tal ponto dessa pessoa dizer, olha e falar assim, olha, eu quero ser igual a esse, eu quero ser igual àquele, eu quero ser que nem esse homem, eu quero ser que nem essa mulher, eu quero ser que nem esse jovem. Por que você quer ser igual a ele? Porque os princípios, os valores dele são diferentes. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E é tão bom quando a gente vê essas coisas, meus irmãos. Oh, glória a Deus.
E é tão bom quando a gente vê alguém refletindo os valores do reino. E é tão bom quando a gente vê um cristão, ele refletindo, aleluia, as prioridades do reino. Às vezes a gente vê alguém na rua, ou na escola, no trabalho, ou na vizinhança, pastor Jean, pelas atitudes dele, às vezes pelo conversar, pelo andar, pelo jeito dele, você já olha e fala assim, esse rapaz, eu acho que ele é crente, eu acho que ele é cristão, porque ele é diferente, aleluia, ele reflete os valores e os princípios do reino. O que uma pessoa dessa está fazendo? Ela está buscando em primeiro lugar o reino de Deus. E as restantes, e as outras coisas elas vão ser acrescentadas, aleluia. Eu tenho fé, aleluia, que no tempo certo, aleluia, eu vou colher todos os frutos, aleluia, de estar buscando o reino. O resto das coisas, elas vão ser acrescentadas no seu tempo certo, mas primeiro busque o reino de Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. E a sua justiça, o que é buscar a sua justiça? Que nós lemos aqui, aleluia, é viver de forma correta diante de Deus. Buscar o reino de Deus e também a sua justiça. É praticar a justiça divina. É não apenas a justiça humana, mas também a justiça divina. É buscar viver os valores éticos, aleluia, e espirituais do reino de Deus, que refletem o quê? O caráter de Deus em nossas vidas. Nós temos que refletir o caráter de Deus em nossas vidas, aleluia. É deixar Deus moldar o nosso caráter, aleluia, nós termos honestidade, é nós perdoarmos, é nós amarmos, é nós sermos humildes, aleluia. É andar em retidão mesmo quando ninguém está olhando. Porque muitas das vezes, olha, eu vou fazer algo certo aqui, porque né, eu estou olhando aqui, tem gente ali, sei lá, o pastor está na minha rede social, então eu só vou postar versículo bíblico, não sei o que lá, entendeu? Mas assim, você buscar a sua justiça é o quê? É andar certo, é andar em retidão, é andar da maneira correta, mesmo quando ninguém está olhando, porque o pastor não vê, a pastora não vê, o irmão não vê, mas Deus, Ele vê todas as coisas. Aleluia. Então, quando eu ando em retidão, quando eu ando correto, mesmo quando não tem ninguém olhando, isso mostra o quê? O caráter de Deus na minha vida. Porque tem até uma frase que diz assim, né? Caráter é fazer o certo ou o correto, mesmo quando não tem ninguém olhando. É buscar a justiça de Deus. É escolher o que agrada a Ele, não o que agrada ao mundo. Não o que agrada à população. É você escolher fazer o que agrada a Deus. E todas as outras coisas vos serão. E todas as outras coisas vos serão. E Jesus, Ele promete algo aqui para nós. O que Ele promete, pregador? Ele promete que se nós colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar, Ele cuidará das nossas necessidades materiais, aleluia. Se você buscar primeiro o reino de Deus, todas as suas necessidades materiais serão supridas, aleluia, por Deus, aleluia. É uma promessa dele, só que tem uma coisa, Ele não está prometendo riqueza, pastor, Ele está prometendo, olha, se você fizer isso, você vai ficar rico. Não, Ele não promete riqueza, Ele promete o quê? Provisão e cuidado para com a tua vida, aleluia. Ele promete provisão, Ele promete cuidado, Ele promete cuidar de você, Ele promete prover as suas necessidades. O que é isso, pregador? É o suficiente para você viver em paz e em segurança, e em paz e em segurança em Cristo Jesus, aleluia. Aleluia, Jesus, Ele não está prometendo luxo, aleluia, Ele está prometendo provisão para mim e para você, aleluia. Ele cuida das suas necessidades, aleluia. Ele cuida das suas necessidades, só que tem uma coisa, não confunda necessidade com vaidade. Ele não cuida da vaidade, Ele cuida da necessidade. Ele cuida, Ele cuida, Ele cuida. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu quero que você grave bem isso aqui.
Quando Deus é prioridade na tua vida, preste bem atenção, quando Deus é prioridade na tua vida, Ele mesmo se encarrega de cuidar de todas as outras coisas. Oh, aleluia, glória a Deus. Ei, meu filho, se eu for prioridade na tua vida, aleluia, as suas coisas serão prioridades para mim, oh, aleluia. Se eu for prioridade na tua vida, todas as outras coisas eu cuido. Não fique preocupada, não fique ansiosa, aleluia, não fique, aleluia, pensativa quanto às coisas, porque se eu for prioridade, tenha fé, que todas as outras coisas eu estarei cuidando, encarregado de cuidar dos mínimos detalhes para você, aleluia. Oh, glória a Deus. Você sabe por quê? Porque quando a nossa confiança, quando a nossa fé aumenta, automaticamente, aleluia, o que acontece? Automaticamente, aquilo que você tem de ansiedade, ela vai diminuindo. Oh, glória a Deus. Quanto maior a ansiedade, é menor a sua fé. Mas quanto maior a sua fé, é menor a sua ansiedade. Oh, glória a Deus. Então a receita de Deus para mim, para você nessa noite é: aumente a sua fé, que a sua ansiedade ela vai diminuir. Aleluia. Aumente a sua fé, que a sua ansiedade ela vai diminuir. É por isso que ele vai dizer em Filipenses capítulo 4, verso 19: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Quantos aqui estão buscando o primeiro reino de Deus? Aleluia. Quantos estão buscando o primeiro reino de Deus? Aleluia. A fé coloca Deus em primeiro lugar. A incredulidade, ela coloca em primeiro lugar as preocupações. Mas nessa noite eu estou pregando para um povo que coloca a fé em Deus em primeiro lugar. Então quero dizer, a incredulidade, a preocupação, aleluia, ela não vai ter vez na tua vida, porque a fé vai prevalecer na tua história. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia, cada vez que a sua fé aumenta, aleluia, a sua ansiedade ela diminui, ela vai para baixo, aleluia. Deus está renovando a fé de crente nessa noite, aleluia. Deus está renovando a fé de crente nessa noite. Deus está aumentando a tua fé, a tua confiança nele. Deus está fazendo você acreditar, aleluia, que vale a pena buscar primeiro o reino de Deus, porque as outras coisas são secundárias, e ele acrescentará na tua vida ao tempo certo e correto dele. Tenha a sua fé aumentada, transformada nessa noite em nome de Jesus, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Priorize o espiritual na tua vida, aleluia. Priorize o reino de Deus na tua vida, aleluia. Viva sob o governo de Deus na tua história, aleluia. E confie, meu irmão, em nome de Jesus, que Ele suprirá tudo o que você realmente precisa, aleluia. Não é te dar riqueza, não é você ganhar na Mega Sena, não é essas coisas não. É tudo que você precisa e necessita, é Ele suprir na tua vida, na tua casa, no teu lar, aleluia. Se você precisa de saúde, Ele vai suprir, aleluia. Se você precisa de uma porta aberta, Ele vai suprir, aleluia. Se você precisa, aleluia, de uma compra, Ele vai suprir, eu creio, aleluia. Aquilo que você precisa, Ele vai suprir na tua vida. Aleluia, glória a Deus. A verdadeira prosperidade em nossa vida, sabe como que ela começa? Ela começa com a prosperidade espiritual. Guarde isso, irmãos. A verdadeira prosperidade, ela tem início numa vida próspera espiritualmente. E é por isso que ele vai dizer: busca primeiro o reino de Deus. Busca primeiro o reino de Deus e sua justiça. Reflita os princípios, reflita o caráter de Deus. Seja íntegro, seja bom. Reflita primeiro, amadureça espiritualmente, aleluia. Busque, jejue, leia, ore. Quando você amadurecer espiritualmente, quando a sua vida espiritual ela for próspera, aleluia, então as outras coisas acontecerão. Que nós possamos ser prósperos espiritualmente. Que
tem muita gente buscando a prosperidade material, mas não quer ser próspero no reino, não quer ser próspero espiritualmente, aleluia. Mas que nessa noite nós vamos aprender que a prosperidade ela tem início quando nós somos prósperos espiritualmente, aleluia, glória a Deus. Que venhamos a buscar mais a presença dEle, glória a Deus. Que venhamos a orar mais, que venhamos a ler mais a Bíblia, que venhamos ter um momento, aleluia, de gratidão a Deus, um momento de comunhão, um momento de adoração, um momento de conversa com Ele. Muitas das vezes passamos o dia todo e não tiramos 1, 2, 3, 5 minutos para cantar um louvor, para falar com Ele, para adorar Ele, para dizer o quanto Ele é bom, o quanto Ele é grande, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é lindo, o quanto Ele é majestoso, o quanto Ele é o pão da vida, o quanto Ele é a fonte da água viva, o quanto Ele é o Rei, o quanto Ele é Senhor, o quanto Ele, aleluia, é o Deus da nossa vida, da nossa história, o quanto nós o amamos, o quanto nós somos gratos a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Muitas das vezes passam-se 24 horas e nós não tiramos 5 minutos para agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. E que nós venhamos a cada dia dizer mais e mais: Senhor, seja feita a tua vontade em mim. Colocando princípios espirituais acima dos interesses materiais. Amém, meus irmãos? Princípios espirituais acima de interesses materiais. O caminho e a receita Deus está dando. Agora nós é que temos que praticar. Que nós possamos sair daqui dessa noite entendendo e sabendo que nós temos que amadurecer e nos enriquecer espiritualmente, para que Deus acrescente todas as outras coisas em nossas vidas. Quantos entenderam essa palavra? Diga comigo, amém? Amém. Glória a Deus. Para confirmar, dê uma grande salva de palmas para esse Deus maravilhoso, amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.